pessoal! Estamos iniciando mais um vídeo nesse canal abençoado. Estamos com a Bianca hoje, que teve seu visto aprovado depois de negativo. A Bianca vai contar tudo pra gente. Onde foi, qual foi o consulado onde ela foi negada, onde ela foi aprovada. Ela e a família dela, né, na verdade. E ela vai contar tudo. Eu não vou ficar falando, eu só vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui, porque a gente sempre tem notícias e informações e depoimentos assim maravilhosos. Vou fechar meu microfone e você vai falar tudo, Bianca. Fala aí como você me encontrou, como que foi a assessoria, como que foi a entrevista, o que que perguntaram, se pediram um documento, conta tudo, porque o povo adora Tá. saber, tá? Oi, pessoal, eu me chamo Bianca, sou de região metropolitana de Curitiba e encontrei a Fernanda, como muitos de vocês, através do YouTube. Tive uma experiência muito boa, muito acolhedora. Encontrei ela, na real, no dia em que eu fui negada. E só quem foi negado sabe a sensação horrível que é de ser negado. Eu estava desesperada, eu fiquei desolada, eu chorei, porque afinal a gente não quer ser negado em nada na vida, né? Enfim, eu fui para Brasília, tá? Então, eu sou de região metropolitana de Curitiba. Fui até Brasília, querendo ou não, tem todo o custo da viagem, toda a expectativa. E assim, eu falo que eu fui meio que crua, com excesso de verdade. Porque eu pensei assim, caramba, eles são super inteligentes, né? São treinados. Eu estou falando a verdade e com certeza vou ser aprovada. Essa era a minha mentalidade. E até peguei uma assessoria aqui da região mesmo de Curitiba, indicação de um amigo meu. Foi tudo pelo WhatsApp, mas tudo muito rápido. E eu poderia também ter ido até a pessoa, explicado melhor, mas enfim, né? É outra coisa. E aí fiz essa assessoria e tal, não tive acesso na minha DS, recebi uma folha ali, o que que era para mim falar, de acordo com o meu perfil e tal e tal. E aí fomos na entrevista. O Só uma cônsul. coisa, isso é Tá. muito importante. Se você está fazendo o seu processo, você precisa ter acesso à sua DS e saber o que foi escrito no seu DS oficial, gente. Não dá para a assessoria ficar escondendo o que foi colocado. Se foi colocado certo, tem que mostrar para o cliente. Então, peça para a sua assessoria te passar a sua DS. Pode continuar, Bianca. Desculpa. E aí, o cônsul, um querido, assim, não tenho o que falar. Ele foi super querido, super educado, perguntou como que a gente estava. Eu estava com uma pastinha transparente com toda a minha documentação. E aí, né, começaram, até fiz uma colinha aqui para mim não esquecer de nada. Então, na minha primeira entrevista lá no consulado de Brasília, ele falou assim: qual o motivo da viagem? Aí eu falei: nós vamos passear porque queremos conhecer a Disney. Aí ele falou assim: vocês já viajaram para fora? Daí eu respondi: não, é a primeira vez. Aí ele falou: tem algum parente nos Estados Unidos? Aí eu disse que não. Aí ele perguntou para o meu esposo, qual a sua renda? E aí eu não entendia muito bem, porque em todos os vídeos as pessoas não falam as rendas dela. E eu ficava tipo, caraca, por que, que não fala? O que, que tá escondendo? E eu vou falar bem a real para vocês, tá? Quando a gente conversou sobre essa assessoria e tal, explicou nossa situação, a gente tinha duas empresas na época e o nosso imposto de renda era referente a 2021. Então, assim, eu lembro que a minha entrevista foi bem no dia 15 de março e foi quando a Receita Federal tinha aberto a declaração de imposto de renda. Então, estava desatualizado o nosso imposto. Mas, como eu disse, aquele excesso de ser verdade, extrato bancário, foi o que a gente acabou falando, 45 mil na época. E aí, ele falou assim: você tem imposto? E o João prontamente entregou o imposto de renda dele. E aí, ele questionou, falou: João, você me comentou que ganha 45 mil, mas no ano passado você só declarou 80. Então, né, por quê? Aí eu me intrometi, gente. Ele estava fazendo a pergunta pro João e eu falei, me intrometi e falei: olha, é porque abriu o prazo da Receita hoje para abrir o imposto e tal e tal. E ele olhou assim, ok, não pediu os extratos bancários, a gente tinha casa, carro, tudo ali, e ele não pediu. Aí ele falou assim para nós: vocês são sócios? Aí eu respondi sim.
Aí ele falou assim: quantos funcionários? E aí eu falei: nós temos 11 funcionários e todos os nossos funcionários eram autônomos, eles têm contrato de prestação de serviço porque são corretores de imóveis. E aí ele falou assim: tem funcionário registrado? Aí eu reforcei, falei: não, eles são MEI e têm contrato de prestação de serviço. E ele olhou assim pra gente, tipo, deu a entender que ele estava tentando entender. Na real, ele estava assim: me ajude a te ajudar, né? Aí ele falou assim: olha, infelizmente hoje o visto de vocês vai ser negado, mas vocês podem tentar novamente. E eu fiquei assim, caraca, sabe? E aí foi onde eu voltei pro hotel, comecei a chorar, liguei para Fernanda, mandei mensagem para várias outras assessorias, expliquei, e daí mandei o textinho para ela, tanto que eu tenho salvo isso daqui, porque era na minha conversa do WhatsApp com ela. E aí ela falou: Bianca, o perfil de vocês é forte, a gente só precisa demonstrar que vocês realmente são turistas, porque eu não quero ir para ficar ilegal nos Estados Unidos, eu quero ir para conhecer. E aí, né, a gente fez toda uma estratégia para mostrar que nós somos turistas, querendo ou não, na época eu tinha 25 anos, o João tinha 28, temos um filho, mas a gente não era casado no papel. Então, assim, hoje eu me sinto na obrigação de vir aqui compartilhar minha experiência com vocês, porque eu aprendi muito no YouTube. Chegava domingo, gente, eu maratonava YouTube, tipo, eu estudei sobre isso, sabe? E depois, quando eu comecei a amadurecer o que aconteceu comigo, se eu fosse a consuleda, eu teria negado meu visto também, porque tinha ponta solta, e na dúvida, eles negam. Então, não tô ouvindo. Quando que foi a sua negativa? Foi dia 15 de março de 2022. Tá. Não, 2023. 23. Março de 23. Anotem aí, gente. Março de vinte e Isso, três. Ela vai falar quando foi a aprovação. É só para mesmo é, para a gente poder saber esse tempo que você esperou para poder tentar de isso. novo. Isso. Beleza. Aí papo vai, papo vem com a feira, e daí, né, a gente sempre assistindo o vídeo dela, do Bruno e de várias outras pessoas aqui, tanto assessoria quanto pessoa mesmo, cliente mesmo normal, né, que estava gravando, eu comecei a estudar e fortalecer. E aí o que que eu decidi? Falei: vou fazer uma viagem, né? Vou ir para a Europa para mostrar que eu sou turista, para ter os carimbos ali no meu passaporte e vamos que vamos. E aí nós fomos para a França. Da França nós pegamos um trem, fomos até a Inglaterra, em Londres, conseguimos o carimbo também em Londres, mesmo indo de trem, retornamos para a França, voltamos para o Brasil. E aí, daí eu conversando com a feira e tal, e querendo marcar o quanto antes, meu imposto de renda estava atualizado, registrei o gerente da imobiliária. Nesse meio tempo, a minha secretária também passou a ser registrada. É, abrimos uma empresa de caçamba, então nessa empresa eu tenho funcionário registrado, tanto o motorista quanto a outra secretária também. E pô, independente se eu fosse CLT, se eu fosse autônoma, por que que eu tô falando isso para vocês? Para a gente comprovar o que tem que ser comprovado, para a gente seguir a regra do Brasil, sabe? Mais ou menos isso. E, enfim, atualizei nosso imposto de renda, tiramos nota das empresas, ficamos com toda a nossa vida fiscal correta também. E tudo que a gente achou que ficou de ponta, a gente organizou para não ter o visto negado. E aí, em dezembro, nós decidimos fazer mais uma viagem, fomos para o Chile. Ficamos 10 dias, mesmo roteiro, digamos assim, sabe? A primeira viagem eu fiz de 10 dias, a segunda de 10 dias, e eu pretendo ir agora no 2024, em junho, para comemorar o aniversário do meu filho, na Disney, e também vai ser 10 dias. Então, eu meio que segui ali o mesmo padrão, para ele, né, poder entender de uma forma melhor. Enfim, conversei com a feira, assim que nós tínhamos a data da próxima viagem, que foi em dezembro, a gente já conseguiu um horário para o dia 8 e 9 de janeiro. Então deu super certo. Fiz a viagem em dezembro e aí conseguimos uma brechinha em São Paulo. E aí foi a nossa segunda entrevista, que foi a entrevista da aprovação. Então, ó, ela foi negada em Brasília em março de 2023 e foi aprovada em janeiro em São Paulo, tá? Então, se vocês se Isso, perguntam, pode mudar de consulado? Pode mudar de consulado. Ela, como mora em Curitiba, né? Mora em isso. Curitiba, ela pôde escolher ali porque, enfim, para ela a data de São Paulo ficou melhor, né? Ela achou que era viável melhor ir para São Paulo, tá? Então não tem problema mudar de consulado, gente. Ela vai contar como foi a aprovação.
E aí, nessa segunda tentativa, eu estava assim mais confiante, porque eu sabia que as pontas, né, que eu deixei solta na primeira vez, dessa vez já estava mais organizado. Meu único receio era porque eu não sou casada no papel com o João e não deu tempo, a Fer sabe, nós tentamos, o cartório não tinha data, enfim, fomos só com união estável mesmo. E aí, chegando lá, a primeira pergunta da consuleza, eu estava com uma pasta de documento. Detalhe, a nossa justificativa foi impecável. Gente, a Fernanda e o Bruno, eles fizeram toda a diferença na nossa aprovação. Eu posso falar isso assim, com propriedade para vocês, porque assim, não era nada mentira. Ela não mentiu nada na minha DS, ela simplesmente organizou tudo que eu tinha de forte e deixou isso exposto para a consuleza. Então, assim, foi sério, sem palavras, assim, surreal, indico de olhos fechados. E aí, a primeira pergunta da consuleza: vocês são casados? Gente, eu confesso que eu estava me preparando para essa pergunta, mas assim, eu pensei, caramba, e agora, né? Vamos dar as respostas certas. E daí eu falei, Pegou nossa, logo no meu ponto que eu não tinha, né? isso! E aí eu não disse sim e nem não. Eu respondi assim para ela: convivemos em união estável há 12 anos. Aí ela falou, ok. E aí ela falou assim: é a primeira vez nos Estados Unidos? E aí eu parei uns 2 segundos antes de responder, porque, sabe assim, aquele medo dela perguntar se era a primeira vez que eu estava tentando visto? Enfim, dei uma respirada e falei que sim, que era a primeira vez. E aí, nisso, ela estava pegando os passaportes assim e passando um adesivo que eles colocam aqui atrás. No terceiro passaporte, quando ela foi passar, assim, não apitou. E aí ela falou assim: vocês vão para Orlando, certo? Afirmando. Aí eu falei: certo. Aí ela falou assim: olha, o passaporte do João tá dando um erro na leitura do código, me entregou tipo uma régua, assim, como se fosse para marcar o passaporte, e pediu para mim ir até o guichê 19. E eu tava no guichê 1. E aí nós fomos, né? Pedimos licença para elas e fomos até lá. Demorou assim uns 15 minutos. E essa consuleza, ela era muito metódica. Tipo, ela fazia muitas perguntas e era exatamente o que eu queria. Porque o que, que eu entendo? Quando eles fazem muitas perguntas, eles querem entender. E eu tinha tudo para comprovar. Como eu disse para vocês, a justificativa, a defesa, estava muito bem feita. Então, a Fernanda colocou ali. Ela é corretora de imóveis, é empresária, sócia do marido, já viajou para outros lugares, curso, faculdade, colocou tudo. E colocou assim: temos todos os documentos para comprovar. Nas 3DS, gente, até do meu filho, ele colocou lá: meus pais têm uma vida financeira estável, nós já viajamos para outros países, eu quero comemorar meu 8º aninho na Disney. E os meus pais têm como comprovar tudo isso, sabe? Então, isso foi muito legal, fez toda a diferença. E como eu disse para vocês, eu estava cheia de pasta. Tava com uma pasta só do João, uma pasta só minha, uma pasta só do Joãozinho e uma pasta de todas as empresas, que a gente tem 3. Então, tava lá faturamento, tudo, relatório de funcionário, contrato social, tudo, gente. Tava assim, perfeito, impecável, tudo certinho. E aí, como eu disse para vocês, o meu medo era essa pergunta, né? De se era casado, deu uma tremidinha na base. E aí, beleza, nós fomos no outro guichê, demorou ali uns minutinhos e ela tava ali na fila, a gente escuta, né, a conversa das outras pessoas. Enfim, tentei ali me concentrar no que eu estava em mim, e aí meu marido, acho que percebeu que estava um pouquinho nervosa, ele falou assim para mim: Bianca, se não der certo agora, o máximo que vai acontecer é a gente ter que ir para Itália e para Suíça antes. E é o meu sonho também conhecer lá. E isso me acalmou, porque eu pensei, caraca, é verdade, não é o fim do mundo se por um acaso, né, viesse negado de novo. E aquilo, de certa forma, me acalmou. Aí, beleza, tinha as 3 pessoas da minha frente foram negadas. E eu Só uma mantive pergunta. Você voltou para a mesma atendente? pro Tá. mesmo. Você voltou Porque lá para daí o guichê nessa 1 de novo. reguinha, um lado da reguinha, digamos assim, do marca-texto, tava o número 1, que era o guichê que eu tava, e atrás era o 19, 20 ou 21, que eram os guichês para arrumar esse código, entendeu? Então eu não precisei passar na fila de novo, só retornei lá e aguardei porque tinha as 3 pessoas que foram negadas. Mas a gente tem que ter um controle emocional também muito bom, porque eu pensei assim: não vou medir a minha régua pela régua dos outros, não vou. Cada caso é um caso, e é isso que você também tem que pensar na hora ali de tentar o seu visto, né? Fortalecer o seu perfil e se concentrar no seu. E aí, beleza, voltamos lá.
Ela falou diretamente para mim: qual a sua profissão? Aí eu falei: sou corretora de imóveis e sócia proprietária de 3 empresas com o meu marido. Aí ela, ok. Aí ela falou assim: qual a data do último retorno para o Brasil? Aí eu falei: dia 30 de dezembro, nós passamos o Natal em Santiago. Aí ela falou assim: você tem extratos bancários? E, gente, isso daí eu confesso, porque assim, a minha empresa ela paga no quinto dia útil. E a minha entrevista era no dia 9. Aí tinha tido todo o feriado ali, de começo de ano e tal. E eu fiquei de tirar o meu extrato bancário em São Paulo. Só que deu uma chuvona lá e nós fomos e tava sem luz. E aí eu não tirei o extrato. Mas mais do que ligeiro, eu já pensei e falei assim pra ela: eu tenho meu imposto de renda, pode ser? Aí entreguei o imposto, estava tudo bonitinho, tudo conforme ali a minha DS. Ela olhou, eu vi assim a satisfação dela em olhar o documento correto, sabe? E aí ela falou assim: quantos funcionários vocês têm? Aí a gente falou: temos 10. Aí ela falou assim: qual o endereço do escritório? Aí eu passei o endereço do escritório. Aí ela falou: quantas casas vocês vendem por mês? Aí eu falei: em média 15. Aí ela disse assim: seus pais moram na mesma cidade? Aí eu disse: a minha mãe e a mãe do João moram na mesma cidade, no mesmo bairro. Aí ela, ok. Aí ela falou assim: você tem casa própria? Eu falei: sim, nós temos uma casa, um apartamento e um terreno que a gente vai começar a construir. Aí ela falou: ok. Daí ela falou assim: há quanto tempo você tem os imóveis? E isso era uma pergunta que, tipo, você para pensar, né? Se hoje alguém te pergunta: você tem um carro? Tenho. Há quanto tempo? Não é uma coisa que você vai já responder e bate pronto. E eu busquei ali na minha memória, né? Falei desde 2022. Ela falou: ok. Aí eu falei assim: eu tenho as escrituras aqui, você precisa? Dela, não, tranquilo. Aí ela falou assim: seu filho estuda em escola pública ou particular? E nisso cortou um pouco o microfone e eu não entendi. Só que o João entendeu. Aí a única hora que ele falou foi essa, sabe? Daí ele pegou e falou assim: ah, em particular, nós temos a declaração de matrícula, você precisa? Dela, não, não precisa. Aí ela falou assim: seu filho foi para Londres com você? Aí a gente falou: sim, ele foi em todas as nossas viagens. Aí ela falou assim: Bianca, você é formada? E olha a importância da gente respirar e perguntar. Eu não sou formada, eu curso faculdade de gestão e tecnologia comercial. Aí eu falei para ela, falei, não, eu estou no segundo módulo de gestão, né, de tecnologia e gestão comercial. Aí ela falou, ok. Aí eu falei que tinha também a declaração, se ela precisava, tipo, o tempo inteiro. Você precisa? Ela, não. A única coisa mesmo que ela pediu foi meu imposto de renda. E aí ela falou assim: o que a sua empresa principal faz? Aí eu falei: ela faz intermediação de compra e venda de apartamento, terreno, imóveis, né, de casa. Aí ela falou assim: vocês têm gerente? Eu falei: sim. Inclusive, eu tinha registrado meu gerente, porque eu falei: quer saber? Não vou abrir brecha, vou registrar ele e deixar tudo bonitinho. Ela pegou a parte que, assim, pelos vídeos que eu via, eu já sabia que ia dar certo. Vou confessar que eu já estava confiante. Pegou os passaportes, falou bem assim: eu vou ali e já volto. E nisso a gente fica ansioso. Então, se eu tivesse mentindo alguma coisa, pode ser que eu ia ficar pro João. Ai, João, e agora? Meu Deus. Ai, João, e agora? Não, fiquei normal. A pergunta que o João fez assim para mim: você vai querer almoçar? E já era hora do almoço, né? Eu falei, sim, eu tô com fome. E aí ela voltou. Assim, Fer, ela não ficou 7 segundos lá atrás. Foi muito rápido, entendeu? E ela voltou com os passaportes na mão, soltou assim na mesa dela e falou bem assim para nós: seus pais moram na mesma cidade? Ela fez essa pergunta pela segunda vez. Aí eu falei, sim, a minha mãe e a mãe do João, a gente mora muito próximo, no mesmo bairro, somente o meu pai que é falecido. Então eu não sei se de repente, porque como eu coloquei o nome do meu pai, o João ele é adotado e não tinha o nome do pai. E na primeira vez que ela perguntou, eu não falei nada do meu pai, não sei se restou alguma dúvida, não sei. Aí eu já expliquei, né, que meu pai ele faleceu em 2008 e ficou por isso. Aí ela falou assim: quantos dias você pretende ir no parque da Disney? Aí eu falei: no mínimo 2. Porque quando eu fui no parque da Disney de Paris, dizem que é menor e um dia foi muito pouco. Então eu pretendo ir pelo menos 2 dias no parque da Disney, mas a nossa viagem vai ser de 10 dias. Aí ela, ok.
assim, sabe? Ela tava, tipo, muito assim. Aí ela falou assim: Você tem amigos ou parentes nos Estados Unidos? Eu falei: Não, nós não temos ninguém. Aí, o meu foi muito emocionante. Porque geralmente eles têm o papelzinho pronto, né? Ela imprimiu o papel. Eu senti vindo, sabe? Aí ela pegou e falou assim: Ok, o visto de vocês foi aprovado, vai chegar uma orientação no e-mail para ir até o local que vocês pediram. Boa viagem. E eu, beleza, bem plena, Fingindo fingindo costume. que por dentro queria gritar de felicidade, né? Meu E Deus, foi que isso. benção. Olha, gente, quanto aprendizado a gente tem nessa entrevista, nesse depoimento da Bianca. Ela se organizou, ela fez tudo o que ela podia de melhor. Olha, até me deu um like aqui. Ela podia fazer tudo que ela podia fazer que estava no alcance dela, ela fez. Uma coisa muito importante, ela não se desesperou quando ela foi negada em março de 2023. Ela viveu a vida, fez a viagem, continuou, ela melhorou o que ela podia melhorar, deixou tudo redondo para que ela pudesse tentar de novo. Ela não foi desesperadamente e tentou no mês seguinte a entrevista. Isso que a gente vê muito. E às vezes a pessoa pode casar, às vezes a pessoa pode fazer uma viagem. No caso dela, ela não conseguiu. Ela tentou fazer o casamento, ela não conseguiu. Porém, ela não falou assim: "Não, não sou casada". Não, ela respondeu de uma forma dizendo: "Olha, Uhum. temos união estável há 12 anos". E vários outros ganchos que vocês pegaram, que vocês não ficaram robóticos. A gente conversou, né? A gente treinou, nós conversamos muito e a gente passou, né, que eu acredito que uma entrevista não robótica tem muito mais chance da pessoa se interessar pelo seu perfil. Olha, e claro, ela deu a bênção de Deus de pegar uma pessoa que quis conversar, que quis entender o caso dela. Então, tudo foi um conjunto de coisas. Ela tinha tudo para comprovar. E outra coisa que você falou, Bianca, quando ela te pediu o seu extrato, você não disse que não tinha. Você, Exatamente. você ofereceu outro documento que você tinha levado. Até um documento melhor, porque o imposto de renda ainda é melhor do que o extrato bancário. Porém, ela te pediu o extrato, que é o que a maioria das pessoas a gente indica levar. Porém, assim, a forma que a Bianca foi respondendo, ela estava segura, ela estava em paz, porque ela já tinha o não. Se ela tivesse o não de novo, ok, tipo, ela ia ficar triste, ia, mas ela se preparou da melhor forma possível para que ela pudesse ter essa aprovação, tá? Então, gente, se É. você pode melhorar, o que você puder melhorar, faz a viagem. Por que que viajar é tão importante? Me fala, Bianca, qual é a sua visão sobre viajar? Gente, na entrevista mesmo, ela fez duas perguntas em relação à viagem, né? E assim, eu tô com 8 carimbos no meu passaporte, porque nós chegamos na França, fomos até a Inglaterra, voltamos para a França e depois retornamos para o Brasil e depois para o Chile. E assim, fez toda a diferença. Quer ver, ó, o meu passaporte hoje, ele tá com os carimbos. Querendo ou não, a gente tá indo tirar um visto de turista. Então eu tenho que provar que eu sou turista. Exato. Olha que bonito que fica, com Ai, os que carimbos ali. chique! Então ela já olha, sabe? Deixa eu mostrar o importante também, né? O visto! Ai, gente, ele é muito Uma lindo. Ele é até em benção. alto relevo, assim, muito legal. 10 anos Ai, de e visto, depois 10 de. anos. E ela tinha 10 tudo para ser anos. aprovada, tá, gente? A Bianca e a família dela tinham tudo para ser aprovada de primeira. Mas vocês viram como é que foi a primeira? Volta o vídeo aí depois É, para vocês ouvirem sim. de novo como que foi a entrevista dela. Então, assim, se preparem, deem o seu melhor, porque isso faz diferença. Ah, Fernanda, mas tem E gente que fala isso, que mente, que não sei o quê e é aprovado. Ok, mas as chances de você ser negado são grandes. Então, se você pega um cônsul que realmente vai ali a fundo, querer saber, querer olhar, você vai se dar mal se você não se preparar. Então, é verdade. E muito assim, o que feliz. que eu penso? Ai, eu fiquei também. Nossa, chorei. Eu não tinha chorado. Daí eu até liguei para Fernanda, comecei a chorar.
de felicidade, né? E assim, se preparar, não desistir dos seus sonhos, olhar isso de forma racional, porque de certa forma eles estão fazendo o trabalho deles, eles querem proteger o país deles. E depois, quando eu entendi a minha entrevista na primeira vez, nem eu teria aprovado o meu próprio caso, mesmo sabendo que era verdade. Então, tentar não deixar pontas soltas, porque é o que eu entendi de tudo isso. Na dúvida, eles vão negar. Se eles tiverem dúvida de qualquer coisa, eles não vão aprovar. Então, assim, dessa vez, com certeza ela pensou, não tá blefando, porque colocou nas 3DS, na justificativa, que tinha como comprovar, tá com 4 pastas de documento. Não era uma coisa que Ofereceu toda hora Exatamente, documento. oferecendo, jamais iria oferecer uma coisa que eu não tinha ali, né? Ia ser muito pior para mim. E a viagem fez toda a diferença, toda a diferença. Eu sei que o que que eu penso, tá? Querendo ou não, na primeira vez eu paguei acho que US$ 160 por DS, nós somos em três. Aí mais o custo de se deslocar até Brasília, mais hotel, isso e aquilo, assessoria na primeira vez que nós pegamos com outra pessoa, como eu disse para vocês. E aí, em vez de eu fazer tudo isso, será que não vale a pena eu viajar para o Chile, fazer uma viagem mais rápida, só eu e meu esposo? Eu ainda levei meu filho, né? Mas assim, se você não tem, de repente, essa condição, você quer muito viajar, não vai direto já. Não que seja uma regra, né, Fer? Mas assim, se você tá com esse certo receio, olha, de todos os vídeos, gente, olha que eu maratonava esse YouTube, hein? Eu falo assim que acho que 98% das entrevistas eles perguntam: já viajou para fora? É sua primeira vez? Já fez outra viagem? Então, assim, de repente valeria a pena. Nada, o valor que eu gastei ali na primeira, eu poderia ter ido para Argentina, para o Chile, Colômbia, enfim, qualquer lugar que fosse um pouquinho mais perto. Uma viagem ali, sei lá, em 5 dias, pelo menos teria um carimbinho a mais. E aí poderia ser que seria diferente e aprovado já da primeira, né? Mas assim, agradeço muito a Fernanda, o Bruno, desejo muita boa sorte para todo mundo que está tentando visto, que dê certo para todo mundo, se preparem, não é um bicho de 7 cabeças, é só não deixar a ponta solta e contratar a feira aí para auxiliar vocês, para entender o perfil de vocês, porque igual eu vendo casos, então assim, eu tenho que entender o perfil do meu cliente antes de enviar para qualquer lugar. E é a mesma Sim. coisa que ela faz, ela entende o nosso visto como turista, entende o nosso perfil, fortalece tudo isso na nossa DS, nos Sim. fornece a DS, a gente estuda, por mais que seja uma verdade, porque não Vocês é nada mentira corrigem, do que eu coloquei. corrige, vê o que está Você errado. fortalece ali tudo e aí você vai na entrevista preparado. Eu falo que até a posição que a gente se coloca na entrevista faz diferença. Eu me posicionei de uma forma que eu estava confiante. Então, assim, só vai. Combinaram, Se vocês prepara, se combinaram, posiciona. É, vocês combinaram quem que ia responder, se era você ou o João, né? sim, Para não combinamos. atropelar um ao outro. Exatamente, que da primeira vez eu atropelei, viu? A hora que eu vi que, eu falei, meu Deus, ele não vai explicar, já me intrometi. E isso não é legal também. A pergunta era para ele, entendeu? Então, assim, na primeira vez ficou parecendo uma coisa muito montada. Então, eu Parecia entendo, mentira. hoje, assim, eu entendo, né, o não que eu recebi. E fico muito feliz agora por ter conseguido sim. Eu vou cuidar muito do meu visto nesses próximos 10 anos, quero aproveitar e Muito quero bom. desejar boa sorte para todo mundo. E mais uma vez aqui em público, agradecer a Fernanda, que foi maravilhosa, fez Prazer. toda a diferença para mim. Um prazer. Muito obrigada, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o perfil da Bianca, da família dela, deixem nos comentários. Eu vou mandando mensagem para ela e vou respondendo vocês aqui, tá bom? Muito obrigada, Bianca. Aproveita muito. São 10 Obrigada. anos para você curtir bastante viagens para os Estados Unidos, tá? E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o seu like, que é muito importante e ajuda a gente, tá? Se inscrevam aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui.